Pronto. Então, gravando, que a gente viu aqui na penúltima aula? Né? Temos uma atividade que ela vence amanhã, tudo bem? Foi passada entre 22 e 26 ali de junho, 22 de junho no caso. E ele fala sobre lançamento horizontal. Então ele fala aqui, ó, que consiste em fazer as questões 1, 2 e 4 do link disponível. Então a gente tem aqui o link disponível, fazer a questão 1, 2 e 4. Já aqui da semana passada, né, a gente começou a ver lançamento oblíquo. Então no lançamento oblíquo, no caso, o meu PDF estava ruim, por isso que eu acabei não mandando para vocês aqui, mandei um monte de foto, um monte de coisa, mas isso não impede que a gente faça. Então, deixa eu ver aqui, abrir pelo menos a apostila. Então, vou fazer uma pequena revisão sobre o lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo que era o lançamento que ele tinha um ângulo. Né? Até aqui ó, tem os sites para a gente comparar. Então, no lançamento oblíquo, nós vimos... Sai. Então, nós vimos aqui que era exatamente essa parte aqui, ou seja, eu tinha um lançamento que ele fazia uma figura como essa, vou até que joga aqui para comparar. Então, o que a gente sabe? Esse cara aqui já mostra tudo que a gente precisa para poder resolver os nossos exercícios. Ou, no caso, tudo. Então, o que a gente precisa saber? Que quando eu tenho um lançamento oblíquo, eu vou ter uma velocidade e eu vou ter um ângulo de lançamento, que ele chama aqui de θ. Acontece o que? Esse ângulo eu posso calcular ele tanto por seno ou cosseno. Então o que eu faço? Eu represento essa velocidade, esse v0, em um ângulo em x, em um vetor em x e um vetor em y. Então minha velocidade inicial ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. E o interessante é o quê? O que eu quero descobrir nesse tipo de exercício? Eu quero descobrir minha altura máxima e o meu alcance. Então, minha altura máxima é o máximo que ele atinge. A gente sabe que no máximo que ele atinge, a velocidade é zero, e y é zero. E com isso a gente consegue resolver várias contas matemáticas. Mas o importante é esse cara que está aqui, ó. Então, eu vou botar aqui no outro PDF para gente. Ou seja, nós temos nossa altura máxima, nós temos o nosso alcance máximo e nós temos o nosso tempo de voo. Então, nossa altura máxima aqui, ó, ele é a velocidade ao quadrado vezes o seno ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. A altura, o alcance máximo, ele é a velocidade ao quadrado, seno de 2θ sobre g, e o tempo de subida é v0y sobre g. Então, só escrevendo aqui as fórmulas, minha altura máxima, ela vai ser, ela vai ser exatamente o que? Minha velocidade ao quadrado vezes o seno do ângulo ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Em compensação, o meu alcance máximo, ele é parecido com ele,
Só que ele vai ser o quê? Vai ser a velocidade ao quadrado vezes 2 vezes um ângulo, dividido por g. E o meu tempo de voo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, é 2 vezes a velocidade vezes o seno do ângulo. Então aqui não tenho 2. Dividido pela gravidade. Então as três fórmulas que a gente vai utilizar são exatamente essas aqui, ó, que a gente vê que estão aqui, ó, v ao quadrado seno ao quadrado 2g, v ao quadrado seno 2θ e por aí vai. Então esses são os três caras que a gente vai utilizar. Então vamos aos exercícios, né, que eu cheguei a mostrar alguns para vocês. Não foi esse. Ali eu mostrei outro, mostrei as fórmulas. Aqui, ó. Então vamos resolver essa primeira questão. A gente resolve ela de novo e depois a gente parte para os exercícios da apostila. Então vamos lá. Eu vou ter um projétil lançado com uma velocidade de 30 graus com ângulo de 30. Então ele pede primeiro a altura máxima, o alcance máximo. Então a altura máxima é só eu olhar na fórmula e ver qual das três eu vou utilizar. Se eu estou falando de altura máxima, ó, eu vou utilizar quem? Vou utilizar essa primeira aqui, ó. Então essa é a primeira fórmula que eu vou utilizar. Então como que vai ficar? Minha altura máxima ela vai depender da velocidade ao quadrado, que é 30, do meu ângulo, que é 30, e a minha gravidade, que vale 10. Então é só resolver. Quanto que é 30 ao quadrado? 30 vezes 30, 900. Seno de 30 é quanto? Ó, aqui nessa primeira folha está escrito aqui, ó, seno de 30, meio, 1 dividido por 2. Então, vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por 2 ao quadrado, né? Porque na fórmula está ao quadrado. Então vai ficar, e aqui embaixo vai ser 20. 1 quarto, 1 meio elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Ou seja, esse cara vai dar 1 quarto. Então eu vou ter 900 dividido por 4. Isso vai dar 900 dividido por 2, 450. 450 dividido por 2 é 225. Né? Aqui, ó. 900 dividido por 4, 225. Se pegar esse cara e dividir por 20, eu vou ter aí 12,6, alguma coisa assim. 11,25. Então achei a minha altura máxima, que vai ser exatamente esse valor. Alguma dúvida para resolver esse exercício, se vocês tiveram? No caso aqui, a gente está resolvendo agora, né? Mais alguma dúvida para entender ele? Pode copiar rapidinho? Pode, sem problema.
só me falar quando terminar de copiar. Uhum. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Então, agora a gente vai calcular o alcance máximo. O alcance máximo é só vir aqui e ver a fórmula. Alcance máximo é essa fórmula que a gente vai utilizar. Então vamos lá. Alcance máximo. Vou dar só uma simplificada. Minha velocidade ao quadrado é 30. O seno de 2 vezes o ângulo. Meu ângulo é 30 também. Então, na verdade, eu vou calcular o seno de quanto? De 60. Sim. Então, ó, vai ficar 30 ao quadrado, já sabemos que é 900. Seno de 2 vezes 30, ou seja, a mesma coisa que eu fizesse seno de 60. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui seno de 60, a gente vem aqui, olha, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, esse cara vai virar raiz de 3 dividido por 2. Aí o que acontece? Eu estou multiplicando 900 e estou dividindo por 2. Então esse cara vai dar 450 aqui, ó. Esses dois números aqui, ó. Até botei em vermelho. Então, eu vou ter que esse cara vai dar 450 dividindo por 10 agora, eu vou ter 45 raiz de 3. Então minha resposta, 45 raiz de 3. Ou, se quiser, até substitui e ver quanto que é o valor da raiz de 3, que é 1,7. Mas aí nesse caso não precisa não. Pode deixar assim, que aí não tem problema. Alguma dúvida, gente? Não, terminou de copiar aí, rapidinho, professor. Aham. Vai copiar, mano. Aí, acabei. Ok. Deixa eu só reorganizar aqui. Que aí eu boto ali o igual. Então, raiz de 3 é Menor. 1,7 vezes É um. 45, então dá 77,93. Caso precise, mas não precisa. Mas Botar. de outra forma também está certo. Então, só para deixar mais bonitinho, posso também Fazer aqui. escrever como 77,9 metros. Certo, gente? Alguma dúvida? Metros.
Então, vamos aos exercícios. Bom, Então, estava aqui, passei 68, 69, 70 e 71. Então, vamos lá. Sessenta e oito. Então, deixa eu copiar aqui. Então, vamos lá, vamos à questão. Então, ele está falando ali, ó, na questão 68. Supondo que uma partida de futebol, o goleiro, ao bater um tiro de meta, chute a bola, imprimindo uma velocidade v0, cujo vetor forma com horizontal o ângulo θ. Desprezando a resistência do ar, são feitas as afirmações. Então, primeira afirmação, no ponto mais alto, a velocidade vetorial da bola é nula. Então, a gente já viu esse caso, ó. Ou seja, está falando que no ponto mais alto a velocidade é zero. Só que a gente sabe, ó, aqui, ó, no ponto mais alto eu tenho velocidade em x. A minha velocidade em y ela é zero, mas em x não, ó. Vou até botar aqui no cantinho. Então, nosso item 1 ela é falso. Então, vamos para o item 2. A velocidade inicial v0 pode ser decomposta segundo as direções horizontais e verticais. Sim, né? Olha aqui, ó. Nossa velocidade v0 ela virou um vx vy. Então, verdadeiro. 3. No ponto mais alto da trajetória é nulo o valor da aceleração da gravidade. Mentira, né? Se não fosse nulo, ele ia continuar subindo toda a vida. Vamos para o próximo. No ponto mais alto da trajetória é nulo o valor da velocidade vy, da componente inicial. Verdade, né? Olha aqui, ó, no desenho. Não sei se vocês conseguem ver, vou aumentar aqui a fotinho só para vocês verem, ó. Vy é igual a zero, ó. Vx não, ó. Vx é o que está em azul, ó. Ou melhor, é o que está em verde aqui, ó. Ele continua existindo, ó. Só o vy que é zero. Então, nesse caso, é verdadeiro. Então, olhando a resposta, nós temos aí como alternativas falso, temos a questão 2 e 4 como verdadeiro, então letra C. Ó. Então essa seria a nossa resposta. Dúvida, gente? Alguma pergunta? eu fiz assim, não fiz, professor, dever que você passou pra casa? Aham. Então, essa é a Fiz parte do assim. dever que eu passei para casa. Tá certinho, né? Que eu fiz letra C. É isso aí. Então, vamos para o próximo. Eu passei 69, 70 e 71. Então, nós temos aqui, ó, 69 tem conta, vamos fazer. 70 também tem conta. A 71, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a 69 e a 71. A 70 parece ser simples.
É, parece ser simples. Bem que também a 69 é bem simples. Mas a gente faz uma delas. Então vamos lá. Então, temos ali, ó, um corpo é lançado para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo de 60 graus, horizontal. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que o ponto mais alto da trajetória em metros por segundo é. Então ele quer quem? Se é o ponto mais alto, é a altura máxima. Então é a altura que a gente vai se basear. Então vamos lá. O que ele fala para a gente? Que a velocidade inicial é 50 e que o ângulo é 60. Então, a gravidade vale 10, né? Então vamos resolver. 50 vezes 50 é a mesma coisa que 5 vezes 5, 25. 100, 10 vezes 10, 100. Então, 2.500. 160 ele fala que é 0,87. 0,87 ao quadrado. 2 vezes 10, 20. Então vamos lá. 0,87 vezes 0,87. 0,7569. Então, multiplica esse cara por 2.500. S- 1892,25. E divide esse cara por 20, né? 94. 94,51. Ele quer a velocidade do corpo. Hum. Acabei errando aqui, gente, ó. Fiz besteira. Ó, um corpo é lançado para cima com velocidade inicial de 50 numa direção que forma um ângulo de 60 com a horizontal. Desprezando a resistência inicial, podemos afirmar que no ponto mais alto a velocidade do corpo é d. Ele não quer altura, ele quer velocidade. Mas tem problema não. Aqui, caso ele pedisse altura, a gente faria desse jeito. Como ele não pediu, não tem problema. No ponto mais alto eu sei o que? Que a velocidade em y é zero. Me sobra quem? Velocidade em x. Quem é a velocidade em x? V cosseno. Então é só a gente utilizar essa relação. Ou seja, velocidade em x, deixa eu botar aqui, velocidade em x é igual a um v vezes cosseno do ângulo. Quem é esse ângulo? Esse ângulo é exatamente 60. Então, 50 vezes cosseno de 60, que é exatamente 0,87. Então, isso aqui vai dar 43,5. Ou, aproximadamente, 40. Desculpa. Cosseno de 60 é 0,5. Fiz besteira. Então, isso aqui vai dar 25. Então, na verdade, é a letra C. Dúvida, gente? Dúvidas? Perguntas?
Ou seja, como ele quer só a velocidade no ponto mais alto, a velocidade no ponto mais alto não tem velocidade y. Então vai ser o próprio Vx. Dúvidas? Bruna, Jennifer, Marina, conseguiram entender a questão? Sim. Vamos lá. O que ele pede no exercício? Ele pede para a gente saber qual é a velocidade no ponto mais alto. Ó. Podemos afirmar que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade do corpo é d. Então, como ele quer a velocidade mais alta, a velocidade no ponto mais alto, nós temos o quê? Que no ponto mais alto, nós não temos velocidade em y. Por não ter velocidade em y, a única componente da velocidade é a velocidade em x. E quem vai ser essa velocidade em x? Essa velocidade em x, ela vai ser o quê? Ó? É um v cosseno. Tá vendo aqui na figurinha? Até copiar aqui de novo. Nós temos esse cara aqui. Ó. Minha velocidade em x, ela vai ser uma componente da velocidade vezes o cosseno. Minha velocidade em y é uma componente vezes o seno. Como ele fala que é no ponto mais alto, essa velocidade em y é zero. Então me sobra quem? A velocidade em x. Quem é a velocidade em x? V vezes cosseno. Cosseno a gente sabe que é 60, que é 0,5. Velocidade a gente sabe que é 50. Então esse cara vai dar, na verdade, 25. Todo aquele cálculo que eu tinha feito antes era para calcular a altura. Só que eu não li direito. E não percebi que não era para calcular a altura. Né? Era para só achar esse cara. Conseguiu entender agora? Foi, Sim. Bruno? Conseguiu entender? Bruna? Show. Então vamos lá. O outro que a gente vai resolver é esse cara aqui, ó, que fala sobre o jogador de futebol. Então, vamos lá. Para casa, então, fica fazer esse 70 aqui, ó. A única diferença dele, ó, ele quer a altura máxima atingida pelo disco. Então vai usar e vai resolver daquela forma que a gente fez. Só que tomar cuidado que a velocidade está em km por hora. Tem que converter para metros por segundo. Então tem que dividir por 3,6. É o único detalhe da questão. Então, vamos para a questão 71. Na Deixa eu questão... fazer em casa ou vai fazer com você, professor? Página 70, 71. Não, aquele já era o dever de casa, entendeu? Ah, tá. Só não vou corrigir com vocês. Mas qualquer Ah, tá. dúvida é só entrar em contato que eu faço com vocês. Ah, tá. Então ele fala: um jogador de basquete joga uma bola com ângulo com velocidade de 8 e ângulo de 60. O arremesso é tão perfeito que ele faz cesta sem que a bola toque no ar. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que o tempo gasto para a bola para alcançar o ponto mais alto da trajetória é. Então ele quer o tempo para poder chegar no ponto mais alto. O ponto mais alto é essa fórmula aqui, ó. O tempo da subida mais o tempo da descida é duas vezes esse cara. Ou seja, o tempo da subida é uma vez esse cara, porque o tempo da subida e descida é igual. Então é só multiplicar e fazer esse cara por 2. Então vamos lá. Minha velocidade é 8 e meu ângulo ele é 60.
Então eu vou ter 8 seno de 60, eu venho aqui na tabela, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 8 dividido por 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, só de resolver isso aqui, ó, a gente percebe que esse cara não vai dar meio, né? Ou a gente pode também resolver, ó. Eu vou ter ali 8 dividido por 10, aqui vai dar 4 por 5. E aqui vai dar 4 por 2, vai dar 2. Então, na verdade, esse cara aqui vai dar 2 raiz de 3 dividido por 5. Opa. Então, raiz de 3 é 1,7. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse 2 vezes 1,7. Então, vai ficar ali, ó, 2 vezes 1,7 dividido por 5, 0,68. Então, a gente sabe que o item 1 está falso. Deixa eu botar aqui no cantinho. Vamos para o próximo. O módulo da velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória é 4. Então vamos verificar. No ponto mais alto, nós temos quem? Nós temos a velocidade em x. Então, meu Vx é igual a um V cosseno de 60. Ou seja, 8 vezes cosseno de 60 é 0,5. A gente viu isso na questão anterior. Cosseno de 60, 0,5, meio. Então esse cara aqui vai dar 4. Ou seja, o item 2 ele é verdadeiro. Vamos para o item 4. A aceleração da bola é constante em módulo, direção e sentido desde que o lançamento da bola atinge a cesta. Verdade, né? Acho que ela não vai mudar. A aceleração ela vai continuar, porque a aceleração de quem? Da gravidade, né? Então a gravidade está atuando. Então, verdade. Vamos para o próximo. A altura que a bola atinge acima do ponto de lançamento é de 1,8. E a trajetória descrita pela bola desde a parábola, desde o lançamento atinge a cesta, é uma parábola. Então, a gente sabe que o lançamento vai ser uma parábola, então esse item está certo. Então, vamos só verificar o outro. Então, a gente já sabe aqui que o 16 é verdade.
deixar aqui no cantinho. E vamos calcular a altura máxima. Então a altura máxima, pegar aqui na minha fórmula de altura máxima. Eu vou ter então, velocidade ao quadrado é 8. Ângulo vai dar 60. E gravidade 10. 8 ao quadrado, 64. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aqui embaixo vai dar 20. Então, raiz de 3 ao quadrado dá o próprio 3. E 2 ao quadrado dá 4. Então, na verdade, aqui vai dar 3 quartos. Então, eu vou ter 63 vezes 3. Então, adiantando um pouquinho a conta, 64, na verdade, vezes 3, dividido por 4, 48. Dividido por 20, 2,4. Então, é falso. Então, esse cara vai ser falso. Beleza. Então, deixa eu só botar aqui. Então, a resposta ela vai ser quanto? Ó, o item 1 é falso, 2 é verdadeiro, 4 é verdadeiro. Então, 2 mais 4 mais 16. Então, isso vai dar 22. Então, a resposta certa é 22. Dúvida, gente? Uhum. Ou seja, só fui verificando os valores para ver se estava certo ou não. Certo? Peguei e joguei nas fórmulas. Alguma dúvida? Então, o que a gente vai ver hoje? Só para a gente terminar. Coisa rápida e sem mistério. Vamos começar a ver o que é a parte de forças. Em especial, a gente vai ver a parte de leis de Newton. Vamos começar do básico, como a gente não tem muito tempo, não vou ficar prolongando muita aula. Então vamos ver a parte de leis de Newton. Então qual é a ideia? Então vamos lá. Leis de Newton são leis estipuladas por Newton. Então a primeira lei de Newton Newton ele estipula leis que estão associadas ao movimento. Então a primeira lei de Newton ele diz o seguinte: então a primeira é a lei da inércia, que ele diz o seguinte: se nenhuma força atuar sobre o corpo tenderá a permanecer em movimento uniforme ou parado. O que significa isso? Primeiro vamos definir o que é força. Força é a interação entre dois corpos.
Ou seja, quando eu interajo com mais de um corpo, eu estou criando uma força entre eles. O fato de eu segurar uma caneta na mão, né, o fato de eu me manter em pé, é uma forma de eu estar interagindo com alguma coisa. Né? Por exemplo, o fato de eu estar em pé, eu estou interagindo com o chão. Então eu estou exercendo uma força nesse chão, né? Porque eu estou empurrando essa força para baixo. Então a primeira lei de Newton ele fala: se nenhuma força resultante atuar sobre um corpo, o corpo tenderá a permanecer o movimento. Ou seja, pode copiar. Quer que eu deixe? Aqui eu deixo para você copiar. E a ideia é o quê? Eu vou escrever as três forças para poder simplificar. Então o que significa? Digamos que você está ali parado, de boa, lendo o livro, ou está, sei lá, caminhando, né, distraído na rua, ou está, sei lá, jogando videogame, está fazendo alguma coisa. Então a primeira lei de Newton, ela diz o quê? Se você não fizer nada, ou seja, se nada influenciar você, você vai tender a permanecer e continuar seu movimento. Ou seja, se você está ali distraído, lendo livro, está jogando videogame, está vendo um filme, está caminhando, distraído, você vai tender a manter seu movimento se nada influenciar. Então, você vai tender a lá ler o livro, vai tender a fazer as coisas normalmente. Ou seja, você vai permanecer o seu movimento. E é isso que a gente chama de lei da inércia. Ou seja, a lei da inércia é exatamente isso, que é a tendência do corpo de manter o movimento ou ficar parado. Alguma dúvida sobre essa parte? Significado de lei da inércia? Jennifer, Marina, dúvidas? Não, não. Beleza, então vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ele diz o seguinte, que a gente chama de lei da dinâmica. Se a força resultante não for zero, então o que ele está dizendo? Se a resultante dessa força não for zero, ou seja, você está estudando e alguém liga para você, alguém te empurra ou sei lá, alguém passa na sua frente. Então o que vai acontecer? Você vai ter uma aceleração. O que é aceleração? A aceleração é uma mudança na velocidade. Ou seja, você estava quieto, alguém te ligou, você teve que se levantar e atender o telefone, ou atender a pessoa. Né? Ou você está andando distraído e, sei lá, o sinal na frente ali ele fecha por pedestre, por exemplo. Então você vai ter que parar, ou seja, você tinha uma velocidade e você mudou essa velocidade. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma força. E essa força ela é proporcional à massa vezes a aceleração, que é aquela fórmula que a gente utiliza, F é igual a ma. Dúvidas? Não. Então, meu m é minha massa e o meu F é a força e o A é a aceleração. Quando a gente fala de força resultante, a gente está pensando no resultado dessa força. Pensa no cabo de guerra. No cabo de guerra, por exemplo, eu posso ter os dois caras puxando com a mesma força, eu vou ter uma força, só que eu não vou ter nenhum movimento, ou seja, eu vou continuar parado, por exemplo. Então, quando a gente fala de força, a gente tem que lidar com a força resultante, o resultado dessa força. Porque essa força ela pode não gerar movimento. Exatamente no caso do cabo de guerra, por exemplo. Então, vamos lá. E para a gente fechar, temos a terceira lei de Newton, que a gente chama de lei da ação e reação. Ou seja, o que diz essa lei? Que toda ação
Então o que acontece? Toda ação gera uma reação de igual valor e sentido contrário. E nesse caso as forças elas atuam em corpos diferentes. Ou seja, eu empurro o chão para baixo, o chão me empurra para cima. É igual um cabo de guerra, por exemplo. Né? Então eu vou ter minhas forças atuando e nesse caso eu vou ter exatamente essa análise. Né? Alguma dúvida sobre essa terceira lei de Newton? Não. Então, só para a gente terminar aqui e exemplificar, vou botar aqui um exemplo. Um exemplo simples seria, por exemplo, a nossa força. Nós empurramos o chão para baixo e o chão empurra a gente para cima. E quando empurra, ele empurra com uma força normal, ou seja, uma força de reação. Então, se eu for pensar ali no bloquinho, eu vou ter uma força que empurra a gente para baixo. Essa força é chamada de força-peso, é uma força gravitacional, a gente vai ver com mais calma na próxima aula. E existe uma força de reação que é chamada de força normal. Ou seja, então temos a força-peso e a força normal. Então o que acontece? Quando eu empurro o chão para baixo, eu vou ter o que? Eu vou estar exercendo uma força. Quando esse chão me empurra para cima, eu vou ter outra força. E a ideia é o quê? Se o chão não me empurrasse para cima, o que iria acontecer? Eu simplesmente sairia furando o chão, ou seja, eu ia literalmente afundando até chegar lá no centro da Terra. Então tem que ter alguma força que se contrapõe a esse movimento para quê? Para eu poder ficar parado, né? Afinal, ó, pela primeira lei de Newton, se nenhuma força atua no corpo, o corpo tenderá a ficar parado ou em movimento uniforme. Então, se não tiver nenhuma força atuando, eu vou ficar parado. E então, por isso que a gente tem exatamente essa força de atrito. Ou seja, ela é contrária a esse movimento. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Nada, tranquilo. Dúvidas? Bruna, Jennifer? Ok. Então, deixa eu ver aqui se tem algum exercício. Não. Parece que não tem. Então, por enquanto, essa semana eu não vou passar exercício. E aí, na semana seguinte a gente vê, dá uma revisada melhor nesse conteúdo. Começa a aprofundar um pouquinho mais nessa parte de força. Então tá. Né, que é o que a gente chama de dinâmica. Tudo bem, gente? Tudo bem, então não vai ter dever pra casa hoje, não. Não, não tem dever. Hoje vocês Então, estão isentos de dever de casa. então tá.